acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então esconda no teu coração, me amarga-te pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade, pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Eu sei pagar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, pagar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima
tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aperta minha alma, faz o coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque está batida minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus. Porque está batida minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus. Não, ele nunca se esqueceu de ti. Não, ele nunca se esqueceu de ti. Espere em Deus, confia nele. Espere em Deus, descansa nele. Porque está batida minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus. Porque está batida minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus. Nunca se esqueceu de ti. Não, ele nunca se esqueceu de ti. Espere em Deus, confia nele. Espere em Deus, descansa nele. Espere em Deus, confia nele. Uns confiam em carros, outros em carros. Mas eu quero dizer que nós precisamos descansar no Senhor. Nós estamos passando um momento onde dinheiro não protege, dinheiro ajuda, mas não protege. Não é o nosso intelectual que vai nos proteger, mas é o nosso Jesus que nos protege. Esse é um tempo, assim como foi aquele tempo no Egito, quando aquele anjo da morte que Deus liberou sobre aquela cidade, sobre o Egito, para matar os primogênitos daquela cidade. Os deles ficaram guardados em casa. Ele deu uma ordem para que todos ficassem em casa. Então esse é um tempo onde nós precisamos entender o que Deus está fazendo. Há uma permissão de Deus. Não pense você que o diabo age sem a permissão de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Entenda isso. Talvez você ainda esteja reclamando porque você está esses dias em casa, porque você não aguenta ficar na sua casa. Talvez você esteja dizendo que você está dentro de uma prisão. Mas como eu falei hoje na live com o pastor Wesley, a sua casa não é uma prisão, a sua casa é um lar de paz. Que você desfrute desses dias que você está passando aí.
Momentos talvez que você há muito tempo não tinha um tempo de qualidade com seus filhos, com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido. Aproveite esse tempo. Por mais que seja um tempo difícil, mas entenda isso. É necessário muitas vezes pararmos. E é isso que o Senhor está fazendo conosco. Mas lembre-se que mesmo nos dias maus, nos tempos difíceis, Deus sempre está conosco. Amém? Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo também online. Nós estamos fazendo esse culto em casa, por determinação do governo, do governador, e nós sabemos que é uma autoridade sobre as nossas vidas também, seja uma autoridade justa ou injusta, mas é uma autoridade levantada por Deus. E estamos obedecendo a essa ordem, e por isso nós estamos fazendo o nosso culto aqui em casa. Nós estamos fazendo um culto aonde poderíamos estar aqui sentados fazendo o nosso culto dominical, ou culto caseiro, ou culto familiar, como você achar melhor. Mas entendemos que nós podemos usar as redes sociais ao nosso favor. Amém. Porque nós podemos entender que hoje a nossa voz ela pode ecoar em várias nações. Eu tenho entendido que isso também há uma permissão de Deus para nos ativar a igreja a sair simplesmente de cima de um púlpito ou de perto só dos nossos amigos e poder fazer muito mais, alcançar muito mais pessoas. E esse tem sido esse tempo. O tempo que Deus está nos ensinando a igreja a sair do seu espaço e poder falar para nações. Muitas vezes ficamos presos em nossa igreja, no nosso templo. Muitas vezes ficamos presos dentro de casa. E precisamos saber como utilizar esse tempo ao nosso favor, a favor do reino. Ontem nós estávamos na live e deu um bug, deu um pane, mas isso creio eu que foi em todo o Brasil, por uma sobrecarga que estava acontecendo por várias igrejas, várias pessoas fazendo live dos seus cultos. E nós temos visto a proporção que a igreja tem alcançado, a proporção aonde a igreja tem ido por uma live. Por você que está assistindo, por você que poder convidar um amigo para ouvir uma palavra, por você que está aí também sendo ministrado junto com sua família. Estão sendo tocados pelo Espírito. Porque aonde eu e você está, aí está o Senhor também. E eu creio que aonde você está é a presença do Espírito Santo ministrando sobre esse lugar, a presença dele. Então, em meio a esse caos, em meio a tantas controvérsias de pessoas que estão dizendo, será que isso é os fins do tempo já é as tribulações, já é Mateus 24 que já está acontecendo? Não, irmão, eu ainda te digo que ainda são as dores. Isso tem sido bem interessante, porque nós temos visto alguns crentes que em meio a um vírus está apavorado, está em pânico, está em meio a um caos, desesperado, com medo de pegar um vírus e morrer. Irmão, eu entendo que Deus está liberando um novo ciclo para a nossa nação, e eu creio que nós não vamos sair desse tempo da mesma forma que entramos.
Nós vamos sair mais fortes, com mais entendimento, sabendo que nós podemos fazer e avançar. Não só eu, mas você também pode fazer isso. Você tem um celular, você tem uma internet, você pode mandar um áudio, você pode mandar uma mensagem para um amigo seu que está passando por dificuldade, por um momento de desespero, talvez por angústias. Tem pessoas que estão entrando num quadro depressivo porque o medo traz ansiedade, a ansiedade acaba que levando muitas vezes as pessoas para um lugar de estresse, de desespero. E eu quero te dizer que em meio a tudo isso, todas as vezes que o povo se voltou para Deus, Deus se voltou para eles. Se você for olhar na Bíblia, quando os reis, os juízes se voltavam, viravam as costas para Deus, Deus também virava as costas para eles. Mas quando entrava um homem de Deus, que se arrependia dos seus maus caminhos, trazia a nação de volta para a direção do Yeshua, a cidade vivia em paz, não tinha guerra. E eu quero te dizer que esse é um tempo para nos voltarmos para Ele. Entender que esse é um tempo que Deus está nos chamando, alinhando o nosso coração com o coração dEle. Pastor, mas você pode dizer: pastor, mas eu já estou na igreja, pastor. Eu já me converti. Irmão, mas eu quero te dizer que o meu coração e o teu ainda precisa ser mais alinhado com o dele. Nós precisamos entrar na vontade dele. Não que ele entre na nossa vontade, mas nós precisamos entrar na vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então eu quero te dizer que esses dias, irmãos, não vejam isso como um dia de tribulação, de desespero, de angústia, mas veja isso como um tempo novo, uma nova estação que Deus está promovendo para nossas vidas, como igreja, como homem e mulher de Deus. As igrejas estão acordando, igrejas que não se rendiam a fazer uma live. Eu era que eu não me achava preparado para fazer uma live, não me achava preparado como igreja para fazermos um culto online, e precisou acontecer o que aconteceu, para que Deus pudesse me despertar, para que despertasse a minha casa, para que desperte a nossa igreja, reconciliar com o Pai. Precisamos acordar para isso, para uma nova realidade. Vamos dormir de um jeito, o nosso mundo, a nossa nação amanheceu de outro. Então nós precisamos entender isso e viver esse novo de Deus para mim e para a sua vida. Amém. Eu queria compartilhar essa noite uma palavra de fortalecimento para mim e para você, para essas pessoas que estão ao seu lado. E se você sabe que você tem um amigo que está passando por desespero, chama ele, convida ele para ouvir essa palavra. Essa é uma palavra de fortalecimento para a igreja. Você servir a igreja não quer dizer que você não vai passar por lutas. Não quer dizer que porque você aceitou o Senhor como o único Senhor Salvador da sua vida, você não vai passar por provas, por dificuldades. O sol, ele se põe sobre o justo e o injusto. Entende isso, irmão? Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer outra pessoa. A diferença é quem passa com Deus e quem passa sem Ele. Precisamos acordar a igreja. Por isso que eu digo que ainda não é Mateus 24 se cumprindo. Isso é só as dores. Isso é só como se a gente fizesse um teste no laboratório e desse positivo. Ainda não é o início. Mas você está... De exatamente cristãos que fala, que diz que tem fé, mas quando é sacudido por um vírus, está desesperado. Quando foi sacudido por ter que ficar em casa, está angustiado, porque de repente agora está sendo mexido nas suas finanças, e você está questionando a Deus.
Esse é um tempo onde a igreja está sendo provada. Então seja aprovado nesse tempo. Não seja um tempo para você murmurar, mas seja um tempo para você entender e dizer: Senhor, eis-me aqui. Estou aqui e vou passar, Senhor. Sem murmuração, irmão. Sem murmurar. Eu quero ver a igreja agora passar esse tempo sem murmurar. Não se angustie. Você pode estar dizendo assim: pastor, o senhor está falando isso porque o senhor está tranquilo com tudo. Não, irmão. Não. Assim como você, eu também tenho conta para pagar. Eu preciso trabalhar. Mas as coisas de fora não podem afetar o que está dentro. Se as coisas externas estão te afetando o que é interno, irmão, tem alguma coisa errada. Eu me preocupo, eu tenho responsabilidades, mas isso não pode afetar o meu interior e me tirar de um equilíbrio, onde esse equilíbrio, quem me traz o equilíbrio é Ele, a rocha. É a casa que é firmada na areia, é a casa que é firmada na rocha. Se nós construímos a nossa casa em cima da areia, irmão, eu quero te dizer, deve ter muita gente atribulada. Agora, se você construiu a sua casa fundamentada na rocha, pode vir vento, tempestade, ela vai bater na sua casa, mas não vai derrubar a sua casa. E é isso que eu quero dizer essa noite para você. Se a sua casa estava firmada na areia, esse é o tempo para você reconstruir a sua casa em cima da rocha. Construir a sua casa embasado nos princípios da palavra, não no que as pessoas estão falando lá fora. Irmão, está havendo contenda entre cristãos. Se o presidente falou foi correto, se foi errado, se o governador está certo, se está errado, irmão, isso não é tempo para se brigar. Esse é tempo para se fortalecer, para se unir, para criar forças, para que nós possamos sair mais rápido desse caos que está acontecendo, das empresas que estão fechadas, dos trabalhadores que estão desempregados, dos trabalhadores que não estão recebendo um recurso. Esse é um tempo para nós pensarmos juntos, chamar Jesus para perto, porque sem Ele a gente não consegue passar, sem Ele a gente não tem as estratégias. Quem nos tira da tempestade é Ele, irmão. E é isso que eu queria compartilhar com você. Está em Mateus capítulo 14, versículo 22. Se você tiver com a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, a de papel. Pegue a sua Bíblia de papel. Pegue, abra sua Bíblia, ou ligue sua Bíblia, mas acompanhe comigo esse texto. Mateus 14, 22. Essa noite Deus tem algo para falar para nós. Deus tem algo para comunicar para você, para minha casa, para sua casa. Diz assim, Mateus 14, versículo 22. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Irmão, quando eles olharam aquilo, eles ficaram apavorados. Diz que eles ficaram com medo quando olharam ali no meio do mar um homem vindo. Eles ficaram apavorados.
Assim que tem hoje pessoas apavoradas, pessoas com medo hoje. Tem pessoas apavoradas que não saem de casa nem para fazer compras. Tem pessoas hoje que estão tão apavoradas, irmão, que até estão preocupadas com as pessoas que estão dentro de casa, entre si, um com o outro. Tem pessoas com medo, sem saber o que fazer. Tem pessoas que não sabem o que vão fazer amanhã. Tem pessoas que não sabem o que fazer quando voltar. Estão apavoradas. Assim que os discípulos estavam, quando eles estavam no barco, que Jesus tinha dado uma direção para eles. Só que Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Portanto, ele disse: venha. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo. Eu vou repetir esse versículo. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo. E começou a afundar. Então, começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé. Por que você duvidou? Será que se Jesus se encontrasse conosco hoje, irmão, como será que ele ia falar conosco? Será que ele falaria assim como ele falou para Pedro? Pouca fé. Vocês são homens e mulheres de pouca fé, porque em meio a um vírus, não estou fazendo descaso, irmão, é sério. Coronavírus não é brincadeira, não é conto de história, é sério. Mas isso não é para te apavorar. Será que se Jesus chegasse hoje, como você ia lidar com isso? Será que você ia gritar como Pedro gritou? E ele disse para Pedro: homem de pouca fé, por que você duvidou? Versículo 32 diz: então os dois subiram num barco e o vento se acalmou. E os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é Filho de Deus. Essa noite eu quero compartilhar com você um pouco dessa palavra, irmão, tão falada. Com certeza você já ouviu ministrações sobre essa palavra. Mas eu quero te dizer que nós estamos vivendo um tempo de caos, um tempo de pânico, um tempo de medo. Hoje eu fui no supermercado e as pessoas estão passando distantes. Eu cheguei numa farmácia, a mulher me atendeu, quase que ela jogou o remédio para mim, de tão distante que ela ficou. Hoje nós estamos vivendo um tempo de caos, um tempo de pânico. As pessoas estão com pânico, irmão, estão com medo. Mas eu quero te dizer que depois que passar tudo isso, assim como no passado sempre havia um avivamento, sempre depois do caos vem um avivamento. Depende de como você está entendendo isso hoje. Se você entender que isso hoje é algo que Deus está produzindo, provocando, promovendo, permitindo, para que você, quando passar por isso, você saia mais forte. Que você entenda que a igreja está passando para um lugar de um nível superior, de maturidade. 20 mais 20 dá 40, irmão. Isso é a idade de uma pessoa mais madura. Nós estamos no ano 2020.
Olha para a Bíblia. Quantas vezes é comunicado 40 e em que momento é comunicado 40 anos? Olha para a Bíblia, irmão, e comece a perceber essas coisas. Deus sinaliza, Deus está sinalizando com as coisas naturais, aquilo que Ele vai comunicar, aquilo que Ele vai fazer no mundo espiritual. Só que eu preciso, para estar dentro disso e viver isso, eu preciso estar entendendo as coisas no mundo espiritual. Você pode estar até dizendo, pastor, você quer ser muito espiritual. Não, irmão. Mas você precisa entender que você é um homem natural, mas também espiritual. Ser mais o mesmo. Aleluias. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Nosso Deus é um Deus do impossível. Deus do impossível. Entenda que esse tempo que você está passando hoje é para você sair mais forte. Não é para você sair como um coitadinho, como uma vítima, como um derrotado. É para você sair mais forte. Esse é um tempo para você sair dizendo assim: eu entendi, Deus. Eu entendi o que eu preciso fazer daqui para frente. Saia desse tempo mais forte. Entenda que Jesus está com você. Entenda que você não está só. Agora, nessa passagem, eu queria compartilhar essa noite esse texto que nós lemos. Jesus dá uma ordem para os discípulos: vão para o outro lado do lago. Eles deram uma ordem. Jesus deu uma ordem para os discípulos: vão para o outro lado do lago. E eles saem sozinhos, sem Jesus. Porém, debaixo de uma ordem que Jesus tinha dado para ele. Porém, eles não sabiam que iria ter uma tempestade no meio. E pasmem vocês, que quem estava no barco eram os discípulos, homens entendidos de barco, de tempestade. Mas sabe o que eu quero te dizer essa noite? Que por mais que nós possamos entender das coisas, eles pegaram uma tempestade que eles não contavam com ela. E sabe o que aconteceu? Eles não conseguiram, eles só se apavoraram com o que estava acontecendo. Homens que sabiam lidar com o mar, com tempestades, porque Pedro, João, Tiago, eram homens que tinham experiências com barco, com navegação, com pesca. Só que eles se depararam agora em meio a uma tempestade, e diz o texto que eles ficaram apavorados. Apavorados com alguma coisa que eles entendiam, mas trouxe para eles um desespero. Eu quero te dizer hoje, assim mesmo você pode estar em meio às suas habilidades, ao seu conhecimento. Você pode estar hoje apavorado também, assim como aqueles discípulos estavam. Eles conheciam Jesus. Jesus tinha dado uma ordem para eles: vão para o outro lado. Eles foram para o outro lado, porém sem Jesus no barco. Mas eles entendiam quem era Jesus, porque eles já tinham visto os milagres que Jesus tinha feito anteriormente. Só que agora eles estavam em meio a uma tempestade, no meio de um lago, e não sabia como lidar com aquela situação. Diz o texto que eles estavam apavorados.
apavorados com a situação do que estava acontecendo. Eles não esperavam encontrar essa situação no meio do mar. Saiu do controle deles. Foi algo que foi muito maior do que as experiências daquilo que eles já conheciam. Mas eu quero te dizer uma coisa. Irmão. Vai acontecer. Está acontecendo coisas que saiu do seu controle. Aleluia. Tem coisas que saíram do seu controle. E você está desesperado, sabe por quê? Porque você não consegue controlar essa situação. Porque enquanto controlamos a nossa situação, a nossa vida, nós estamos confortáveis. E agora, sabe o que foi que aconteceu? Deus fez o que fez. Permitiu acontecer isso para que você perca o controle. As experiências que os pescadores tinham, que os discípulos tinham, quando se depararam agora com algo que era muito maior, uma tempestade que era muito maior, disse que eles ficaram desesperados, eles ficaram com medo. Ficaram com medo, irmão. Pescadores acostumados a andar de barco, Deus tem feito isso conosco. Esses dias Deus tem nos tirado desse lugar de controle e tem levado todo o controle para Ele. E nós estamos muitas vezes com medo, angustiados. Sabe por quê? Porque perdemos o controle. E assim os discípulos ficaram desesperados e com medo. Então essa noite eu quero dizer para você, irmão, não se desespere, não fique com medo, não fique com medo. Deus está no controle de todas as coisas, seja no Brasil, seja na Itália, seja na Espanha, na França, nos Estados Unidos, na China, aonde esse vírus chegar, eu quero te dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Nós só precisamos entender o tempo. Tem pessoas morrendo. Você já viu o número de pessoas que morreu na Europa? Você está vendo o número de pessoas que tem morrido na nossa nação? Entende um pouco, irmão. Entende um pouco isso. Entende que o Brasil é uma nação onde cujo presidente já tem dito que ele é do Senhor, onde o presidente tem confessado Jesus como o Senhor da vida dele. Olha quantas pessoas morreram aqui no Brasil, irmão. Quantas pessoas morreram na Europa. Quantas pessoas têm morrido na China. Entende isso? Olha quanto de pessoas morreram aqui na nossa nação. Ei, irmão, Deus não perdeu o controle disso. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle das empresas. Deus não perdeu o controle dos trabalhadores. Deus não perdeu o controle nos hospitais. Você é que pensa que está tudo perdido, porque nós olhamos com o olhar natural. Nós não conseguimos enxergar além de uma parede que está na nossa frente. Deus, Ele enxerga o hoje, o amanhã e o sempre. Ele enxerga o ontem. Ele é o mesmo Deus de hoje, é o Deus de amanhã, o Deus de sempre. Entende isso, irmão? Não fica atribulado, não fica angustiado, não fica com medo. Ele é a salvação, Ele é o caminho. Eu quero te dizer que só tem um caminho para nós cristãos, para você que está me ouvindo, só tem um caminho, é Jesus de Nazaré. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Então, se queremos chegar, se queremos completar a boa carreira, se queremos cumprir com o nosso propósito, nós precisamos entender isso. Jesus é o caminho. Hoje você pode estar até vivendo essa tempestade. Hoje você pode estar até dizendo: eu estou vivendo esse caos, eu estou com medo. Você é um ser humano e você pode ter esse medo. Você pode estar vivendo. Eu quero te dizer, não porque eu sou espiritual, não, só quero te dizer uma coisa. Eu tenho declarado desde quando eu
eu comecei a assistir essas reportagens, que ainda não tinha chegado aqui no Brasil. Eu dizia assim: se chegar no Brasil, eu quero dizer que mal nenhum chegará à minha casa. Mal nenhum chegará à minha casa. Eu profetizo que nenhum vírus, nenhuma bactéria dessa vai chegar à nossa casa, nos meus filhos, a ninguém. Amém, irmão? Entenda isso. Hoje você pode estar vivendo uma tempestade, talvez não seja com dificuldade ou com medo do vírus, mas pensando como você vai pagar suas contas amanhã. Talvez você pode estar dizendo hoje assim: Senhor, e o meu emprego? Será que eu vou perder meu emprego? Minha empresa vai fechar? Irmão, tudo está no controle do Senhor. Entrega para Ele. Seja a tua vida, seja a tua casa, seja a tua empresa, seja o teu emprego, seja a saúde dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, dos seus familiares. Creia que Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Amém. Essa noite Jesus pode estar vindo ao teu encontro. Talvez essa noite você vai dormir e antes de você deitar a sua cabeça no travesseiro, você vai chamar Ele, vai dizer assim: Jesus, eu entrego todo a minha angústia, o meu medo hoje, o meu pânico hoje, eu quero entregar para você, Jesus. Ele disse: entrega a mim todo o fardo que seja pesado para você, e troca comigo, porque o meu é leve e suave. Troca teu fardo essa noite, irmão. Troca teu fardo. Entende que Jesus está chegando. Entende que Jesus está chegando no barco. Entende que Jesus está chegando na tua casa. Faz uma oração essa noite e diz: Senhor, eu entrego a minha vida para Ti. Jesus, eu entrego a minha empresa nas Tuas mãos. Jesus, eu entrego o meu emprego nas Tuas mãos. Eu entrego minha família nas Tuas mãos. Mas Jesus, se Tu vem caminhando comigo, por favor, eu quero estar com você. Eu quero ver um sinal. E aquele discípulo, Pedro, quando Jesus vem e eles gritam apavorados, achando que era um fantasma, Jesus disse: calma, sou eu. E Pedro diz: se és tu, Jesus, me chama até aqui, eu quero ir até você. Eu quero ir até você, Jesus. Jesus, eu quero ir até você. Jesus diz o quê? Pois vem. E eu quero te dizer, irmão, quando ele chamou Pedro, ele chamou Pedro e disse: vem, Pedro. Sabe o que eu entendo? Quando ele disse para Pedro: vem, Pedro, ele estava dizendo: Pedro, vem viver experiências comigo, sobrenatural, Pedro. Irmão, se tu quer viver experiência sobrenatural com Deus, tu vai precisar passar por tempestades, tu vai ter que precisar passar por pânicos, por caos. Agora, se tu entende que Jesus está contigo, quando Jesus te chamar, vai para uma experiência sobrenatural com Ele. Desce do barco, sai do barco e anda sobre as águas, irmão. Eu não sei quais as águas que você precisa andar hoje, mas eu quero te dizer, se você crê nisso, se você entende que Jesus está contigo, que Jesus deu uma ordem para você caminhar, eu quero te dizer, irmão, vai, segue, vai com Ele. Quando Jesus chamou Pedro, foi para exatamente dizer: Pedro, vem ter experiências comigo que você nunca teve, vem ter experiências sobrenaturais. E eu quero te dizer que o único homem na Bíblia, além de Jesus, que andou sobre as águas, foi Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro ousou a sair do barco. Em meio a uma tempestade, ele ousou sair do barco e foi até Jesus. Sabe o que está precisando para a gente? Crer mais. Entender que Jesus é o único Salvador da tua vida. Jesus é o único que pode te salvar em meio a uma tempestade. Jesus é o único que pode salvar em meio a um caos. Jesus é o único que pode te tirar do pânico.
Jesus é o único que pode tirar de uma depressão. Jesus é o único que pode te tirar de uma falência. Jesus é o único que pode te tirar de uma enfermidade e te curar. E quando Jesus chamou Pedro, foi para dizer: Pedro, vem viver experiências comigo sobrenaturais. Pedro, vem viver comigo coisas sobrenaturais. E Pedro teve coragem de ir. Pedro teve coragem de ir. Pedro teve coragem de ir. Precisamos de atitudes. Quando Jesus te chamar, irmão, vai. Quando Jesus te chamar, vai. Quando Jesus te disser, vem, vem. Quando Ele disser, vai, vai, irmão. Só quero te dizer uma coisa. Se você quer viver experiências sobrenaturais, eu quero te dizer uma coisa. Se você quer viver experiências sobrenaturais, você vai precisar descer do barco. Se você quer viver experiências e sair mais forte, você primeiro tem que descer do barco, assim como Pedro desceu do barco. Assim como Pedro teve atitude, porque o único discípulo que teve atitude de sair do barco foi Pedro. Para viver experiências sobrenaturais. O único evangelho que fala que Pedro andou sobre as águas foi Mateus. Mateus viu algo sobrenatural. Agora a questão é: se quando eu sair do barco, os meus olhos estão fixos em Jesus, ou se eu vou olhar para os lados? Será que quando eu sair eu vou olhar para os filhos? Será que eu vou olhar, quando sair dessa crise, eu vou olhar para a crise? Será que eu vou olhar para um outro caos, que será para a economia? Será que você vai fazer o quê? Quando Jesus te chamar para sair do barco, para viver experiências sobrenaturais, você vai olhar para aquele vento, para as ondas, porque enquanto Pedro olhou fixo para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar para o vento e para a onda, ele se apavorou. Quando ele olhou para a força do vento, diz o texto que ele começou a afundar. Então que essa noite você não olhe para a força do vento, você olhe para a força, para o Senhor dos Exércitos, para o eu sou. Olhe para esse autor e consumador. Olhe para Ele. Não olhe para o caos. Não olhe para o pânico. Não tenha medo. Olhe para aquilo que Ele pode fazer. Olhe para aquilo que Ele está fazendo. Amém. Amém. Aleluia. Igreja do Senhor Jesus, olha para aquilo que Ele está fazendo. Não olha para esse caos. Não olha para o pânico que as pessoas têm implantado sobre a nossa nação. Irmão, olha o que Deus está fazendo na nossa nação. Ontem, eu não te lembro bem, mas acho que na Espanha morreu 720 pessoas em um dia. Em um dia. Quantas pessoas do Senhor sobre a nossa nação? E quando estamos brigando, irmão, onde a igreja pode estar reunida, buscando mais dele, vivendo o sobrenatural dele, saindo do barco para andar sobre as águas com Jesus. A igreja do Senhor Jesus precisa sair do barco, andar sobre as águas com o Senhor, para andar no sobrenatural. A igreja levantar torres de oração. Que nós possamos estar juntos na nossa nação, orando pela nossa nação, pedindo que o Senhor combata esse vírus, que seja encontrado logo a vacina. Se nós
nós estivermos em oração, juntos como igreja, nós conseguimos sim avançar, nós conseguimos vencer esse vírus. A igreja junta vence qualquer inimigo. A porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja, mas uma igreja unida, uma igreja com entendimento, uma igreja com coragem, para quando Jesus disser, desce do barco e vem estar comigo e andar sobre as águas, nós olharmos para Ele, não olhar para as circunstâncias, não olhar para as dificuldades que nós estamos passando, porque todos nós vamos passar e vamos sofrer de alguma forma. Mas eu quero te dizer que quando Pedro ia afundando, ele gritou por Jesus. E diz o texto, sabe o que? Sabe o que diz o texto, irmão? Que Jesus pegou na mão de Pedro e diz que os dois subiram o barco. Sabe o que eu entendo aqui? Que quando nós gritarmos por Jesus em meio a uma tempestade, Ele está vindo ao nosso encontro. E se você está angustiado, ou se você está com medo, se você está desesperado por causa do Covid-19, eu quero te dizer, grita para Ele pegar na tua mão e subir no barco com você. Sabe por quê? Porque diz o texto que quando eles subiram no barco, a tempestade cessou. Aleluias. Se você está entendendo o que eu estou falando hoje, irmão, você não vai mais continuar com medo, porque quando ele pegou na mão de Jesus, Jesus disse, eu estou contigo aqui, Pedro. Diz que eles subiram num barco, e quando eles subiram num barco, diz que a tempestade cessou. Sabe o que nós precisamos? Em Jesus. Crer que Ele é o nosso Redentor. Crer que Ele é o nosso Salvador. Não perca de vista, não perca Ele. Você pode perder tudo, menos a presença dEle. Então eu quero te perguntar essa noite, para nós concluirmos: quem você tem obedecido? Quem você tem obedecido? Quer viver o sobrenatural? Ultrapasse o caos, ultrapasse o pânico, ultrapasse o medo. Avance. Diga para o medo, medo, tu não vai me parar. Caos, fica para o lado porque eu vou continuar. Pânico, vai lá para trás, eu vou avançar. Quem você tem obedecido? Você tem obedecido, você tem ouvido que voz, irmão? A voz do medo ou a voz de Jesus? Os discípulos ouviram a voz de Jesus quando ele disse, pega o barco e vão para o outro lado do lago. Eles foram. Em meio a toda a tempestade, quando eles se desesperaram, eles gritaram para Jesus, e Jesus, vem Pedro aqui. E quando Pedro ia afundar, ele gritou para Jesus, e Jesus segurou a mão dele. E disse que toda a tempestade cessou. Então eu quero te dizer essa noite, obedece a Jesus, irmão. Quer viver o sobrenatural? Aleluia. Sobrenatural não se vive no natural. Sobrenatural, você vai ter que passar por provas para você viver o sobrenatural. O sobrenatural você não vai viver na sua vidinha, irmão. Você vivendo a vidinha de ir para o seu trabalho todo dia, chegar em casa, jantar e dormir, fazer sua oração e ir para a igreja. Você quer viver o sobrenatural, tem que passar por algumas tempestades. Você tem que passar por algumas tribulações para você viver o sobrenatural, para você ver a mão poderosa de Jesus sobre a tua mão. É de você ver um caos, é de você viver uma tempestade na sua casa, na sua vida, na sua família, e você gritar Jesus, e Ele dizer, segura na minha mão. É isso. Aleluia. Saiba que em meio às tempestades, Jesus sempre estará no barco com você. Aleluia. Jesus sempre estará no barco com você em meio à tempestade.
Eu quero te dizer essa noite que você pode estar passando por uma tempestade, você pode estar passando até por dificuldade essa noite. Mas eu quero dizer para você, você pode estar até hoje passando, talvez esteja enfermo. Eu não sei aonde essa mensagem vai chegar. Eu não sei as pessoas que vão assistir essa mensagem, mas eu quero dizer que aonde essa mensagem passar, aonde essa mensagem chegar, as pessoas que ouvirem sejam curadas por essa mensagem. Eu creio assim. Não se entregue. Não deixe que o medo te vença. Não deixe que o medo te bote numa cama. Não deixe que um laudo médico te deixe em cima de uma cama. Mas creia em Jesus, que em meio a uma tempestade, se você segurar na mão dele, ele segura na sua. E eu quero te dizer que a partir desse momento que ele segurar na tua mão, eu quero te dizer que toda tempestade, ela cessa. Aleluia.